É uma bênção falar com vocês que fazem tanto para levar as gerações mais jovens a Cristo. Seu trabalho é de ensino e conversão. Seu companheiro é o Espírito Santo. Sua recompensa é indescritível. Nas palavras do Salvador, quão grande será a vossa alegria no reino de meu Pai. Eu gostaria de falar sobre uma preocupação que parece nos atormentar como nunca antes em nossas gerações mais jovens. Eu estou me referindo a sentimentos muito reais de ansiedade, depressão e aos frutos amargos que esses sentimentos podem gerar, incluindo, no extremo, abuso de substâncias, automutilação e até mesmo suicídio. Algumas estatísticas. Em todo o mundo, entre 2004 e 2021, os relatos de depressão clínica entre adolescentes aumentaram de 16,1% para 29,2% no sexo feminino e de 5% para 11,5% no sexo masculino. Entre os adolescentes de 12 a 17 anos, 21% tiveram um episódio depressivo mais grave pelo menos uma vez na vida e 15% no último ano. Esses números não levam em conta o desafio menor, mas significativo da depressão e da ansiedade não clínicas, que afetam muito mais jovens. De acordo com a WebMD, quase 60% das pessoas que sofrem de ansiedade também sofrem de depressão e vice-versa. Os estudos longitudinais da Igreja sobre os membros jovens mostraram que, no mundo, em 2018, 29% lutavam com níveis clínicos de ansiedade. É claro que isso varia de acordo com o país e pode não representar todos os jovens de cada país, mas o número de ansiedade clínica foi, por exemplo, nos Estados Unidos, 28%, no Chile, 32%. Na França e na Bélgica, 16%. Na África do Sul, 46%. Em Taiwan, 18%. Na Nova Zelândia, 32%. É claro que muitos fatores podem contribuir ou estar associados ao desenvolvimento da depressão e da ansiedade. Em alguns casos, pode haver fatores genéticos em ação. Há também vários fatores externos que podem desempenhar um papel, como a diversidade, inclusive trauma e negligência, exposição ao estresse e estilos parentais, orientação sexual, influência de colegas e grupos sociais, fatores escolares e temperamento, entre outros. Um fator relativamente novo associado ao aumento da prevalência de ansiedade e depressão é o uso das mídias sociais, o que chamou a atenção e recebeu avisos do Escritório do Diretor-Geral de Saúde dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, estima-se que 95% dos adolescentes tenham links de mídia social, sendo que quase 2/3 deles usam a mídia social todos os dias. Estudos descobriram que esses adolescentes passam em média 3,5 horas por dia nas mídias sociais e relatam que isso afeta negativamente sua autopercepção. Há certos padrões de envolvimento online que prevêem resultados negativos. Cyberbullying, sexting e doomscrolling, por exemplo. O doomscrolling, a propósito, para aqueles que, como eu, nunca ouviram falar disso, refere-se a passar longos períodos de tempo no telefone ou no computador, concentrando-se em notícias negativas. Aparentemente, para alguns, esse hábito é compulsivo e, de certa forma, sombriamente reconfortante. O uso passivo das mídias sociais, ou seja, passar o tempo analisando o conteúdo das mídias sociais sem objetivo, aumenta os sentimentos de inferioridade e a comparação negativa, enquanto o uso ativo ou intencional das mídias sociais, como publicações, comentários e conexões, não tem as mesmas associações negativas. A pesquisa também mostrou que há certos fatores de proteção que podem ajudar a deter a ansiedade e a depressão. Entre eles estão a atividade física, o afeto, a persistência e o autocontrole.
Pessoalmente, eu acredito que grande parte do desânimo e da ansiedade vem do fato de não entendermos ou não nos lembrarmos do plano de Deus e de não confiarmos em seu poder quando surgem problemas. Sem a convicção da realidade de Deus, de seu amor e de seu plano de felicidade para seus filhos, mentes jovens podem ver seu futuro como sombrio e frágil. Bem, não estamos procurando instrutores de seminários e institutos para se tornarem conselheiros ou especialistas em saúde mental. Em vez disso, fornecemos um contrapeso aos fatores da sociedade que contribuem para os níveis crescentes de ansiedade e depressão. Nós somos os provedores da esperança, somos a voz da esperança. A esperança enraizada na fé, na confiança em Deus e na compreensão do plano de redenção de nosso Pai Celestial. E é especialmente o elemento chave desse plano. A expiação de Jesus Cristo oferece a garantia definitiva. Ela constrói e preserva a resiliência espiritual e emocional, sabendo o porquê de nossa existência e nosso propósito na vida mortal. Nós ensinamos por preceito e exemplo em quem eles podem buscar libertação e apoio. Deixem que as palavras do Salvador vivam em seu coração. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nossos convênios nos ligam a Ele e, com Ele, também vencemos o mundo. Podemos ajudar os alunos e outras pessoas a estabelecer seu alicerce pessoal na rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, para que, quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim. O presidente Russell M. Nelson expressou isso da seguinte maneira: o Senhor declarou que, apesar dos desafios sem precedentes de nossos dias, as pessoas que edificarem seu alicerce em Jesus Cristo e que já tiverem aprendido a fazer uso de seu poder, não precisarão sucumbir às ansiedades peculiares desta época. Temos uma oportunidade incomparável com o curso deste ano, o Livro de Mórmon. Nenhuma outra escritura apresenta tão claramente o plano de redenção. Nenhum outro volume ensina de forma mais persuasiva a realidade e o significado da expiação de Jesus Cristo. Nenhuma outra parte do cânone das Escrituras possui o poder de conversão do Livro de Mórmon em seu testemunho de que Jesus é o Cristo e que ele venceu a morte, tanto física quanto espiritual. O Livro de Mórmon é uma exposição clara da verdade do Evangelho e da alegria que se encontra em seguir os mandamentos do Evangelho. Sua narrativa está repleta de exemplos de superação. O Livro de Mórmon é a palavra de Deus, e a virtude da palavra de Deus é que ela produz fé no Salvador. Fé que afasta a dúvida, a depressão e a ansiedade que, de outra forma, poderiam nos dominar, deixando em seu lugar força e segurança. Vejam alguns exemplos. Existe a conhecida promessa feita pelo rei Benjamim. E ainda mais quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Lembrai-vos de que estas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as disse. Lembrem-se da declaração reconfortante de Nefe ao enfrentar a perseguição e a depressão na época da morte de seu pai. Não obstante, apesar da grande bondade do Senhor, mostrando-me suas grandes e maravilhosas obras, meu coração exclama: que homem miserável sou! Sim, meu coração se entristece por causa de minhas iniquidades. Estou cercado por causa das tentações e pecados que tão facilmente me envolvem. E quando desejo alegrar-me, meu coração geme por causa de meus pecados. Não obstante, sei em quem confiei. Então se vi coisas tão grandes, e se o Senhor, em sua condescendência para com os filhos dos homens, visitou os homens com
tanta misericórdia, por que, pois, deveria meu coração chorar e minha alma padecer no vale da tristeza e minha carne definhar e minhas forças diminuírem por causa de minhas aflições? Ó Senhor, confiei em Ti e em Ti confiarei sempre. Alma relatou a alegria de nascer de novo e depois confiar em Deus. E durante 3 dias e 3 noites fui atormentado pelas dores de uma alma condenada. E aconteceu que enquanto eu estava sendo assim atormentado, enquanto eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados, eis que me lembrei também de ter ouvido meu pai profetizar ao povo sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração: ó Jesus, Tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. E então, eis que quando pensei isto, já não me lembrei de minhas dores. Sim, já não fui atormentado pela lembrança de meus pecados. E ó, que alegria e que luz maravilhosa contemplei. Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido minha dor. Sim, e desde aquela ocasião até agora, tenho trabalhado sem cessar para conseguir trazer almas ao arrependimento, para fazer com que elas experimentem a intensa alegria que eu experimentei, para que também nasçam de Deus e encham-se do Espírito Santo. E fui amparado em provações e dificuldades de toda espécie. Sim, em todo tipo de aflições. Sim, Deus livrou-me da prisão e de grilhões e da morte. Sim, e ponho minha confiança nele, e ele ainda me libertará. Quem poderia ter mais motivos para ansiedade e depressão profunda do que Mormon, que lamentou: desde que pude entender os costumes dos homens, tive diante dos meus olhos uma cena contínua de iniquidades e abominações. No entanto, apesar de uma vida inteira de guerras e traumas, ele pôde dizer a Moroni: meu filho, sê fiel em Cristo, e oxalá não te aflijam as coisas que te escrevi, a ponto de causar-te a morte, mas possa Cristo animar-te. E os seus sofrimentos e a sua morte, e a manifestação do seu corpo a nossos pais, e sua misericórdia e longanimidade, e a esperança de sua glória e da vida eterna, permaneçam em tua mente para sempre. Alma descreveu o exemplo do próprio Salvador ao lidar com um sofrimento incompreensível e como nós, em vez de nos desesperarmos, podemos nos voltar para Ele em busca de alívio e cura. E Ele seguirá, sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que Ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. O Filho de Deus e tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo, e tomará sobre si as suas enfermidades para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. O Filho de Deus padece segundo a carne para tomar sobre si os pecados de seu povo, para pagar-lhes as transgressões, de acordo com seu poder de libertação. E eis que agora, esse é o testemunho que está em mim. Agora digo que vos deveis arrepender e nascer de novo. Porque o Espírito diz que se não nascerdes de novo, não podereis herdar o reino do céu. Vinde, pois, e sede batizados para o arrependimento, a fim de serdes lavados de vossos pecados e terdes fé no Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, que é poderoso para salvar e purificar de toda iniquidade. No livro de Mormon, aprendemos o verdadeiro significado e o processo de nascer de novo e de nos tornarmos santos por meio da expiação de Cristo, o Senhor. Se pudermos levar nossos jovens e jovens adultos ao renascimento espiritual, a depressão vai desaparecer. Qualquer ansiedade na vida deles, como a que pode surgir ao fazer um discurso a ser transmitido para todo o mundo, será bastante controlável. Nem mesmo a própria morte poderá ameaçar sua paz, uma vez que tenham nascido do Espírito e aprendido a confiar em Deus. O elder Neil A. Maxwell falou certa vez sobre a situação humana, o fato de que tudo termina em morte.
Nossas conquistas, nossas aquisições, nossas associações, todas têm um fim. Se não houver mais nada, então, como diz o pregador em Eclesiastes, eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. A morte é um fato, e somos forçados a reconhecer que sem um poder que supere a morte, nossas vidas teriam pouco propósito duradouro. Felizmente, sabemos que a morte foi vencida. A vida tem propósito e significado e nem tudo é vaidade. Por meio de sua expiação, Jesus Cristo superou a situação humana da morte. Agora, como observou o Elder Maxwell, existem apenas problemas pessoais, nossos pecados, erros e falhas individuais. Desses também podemos ser resgatados, seguindo os ensinamentos daquele que nos resgatou da extinção geral. Em tudo isso, estamos promovendo a visão mais ampla, capturada na frase recente do presidente Nelson: pensem celestial. Devemos ajudar a nova geração a rejeitar a atitude de comei, bebei e alegrai-vos, porque amanhã morreremos, cada vez mais evidente em muitas culturas. Essa abordagem derrotista da vida ignora o grande plano de redenção e felicidade e se concentra apenas nos prazeres imediatos. Ela leva a padrões e modos de vida insustentáveis. É um caminho direto para a ansiedade debilitante e a depressão devastadora. O presidente Nelson abordou essa questão em seu discurso na Conferência Geral de outubro passado. Ele aconselhou: a mortalidade é um curso de mestrado em que aprendemos a escolher as coisas de maior importância eterna. Um número enorme de pessoas vive como se não existisse nada além desta vida. Contudo, suas escolhas de hoje vão determinar 3 coisas: onde vão viver por toda a eternidade, o tipo de corpo com o qual vão ressuscitar e as pessoas com as quais vão viver para sempre. Então, pensem celestial. Em um livro que ele publicou recentemente intitulado Heart of the Matter, o coração da questão, o cerne da questão, eu não sei ao certo de onde ele tirou a ideia de coração, o presidente Nelson desenvolveu esse pensamento citando uma experiência pessoal assustadora. Ele disse: várias vezes em minha vida eu fiquei cara a cara com a morte. Uma delas ocorreu em Maputo, em Moçambique, no final de maio de 2009. Enquanto jantava na casa da missão com o elder William W. Parmley, presidente da área África Sudeste, e a sua esposa Shana, e com o presidente da missão Maputo, Moçambique, Blair J. Packard, e sua esposa Cindy, 3 homens armados com armas automáticas invadiram a sala. Na confusão que se seguiu, um assaltante apontou uma arma para minha cabeça e anunciou que estava ali para me matar e sequestrar minha esposa. E então, puxou o gatilho. A arma fez um som de clique, mas não disparou. O erro de disparo enfureceu o assaltante, que então me deu um chute no rosto e me derrubou no chão. Eu tinha certeza de que aquele era o meu fim. Eu me lembro de ter pensado: eu estou prestes a sair desta vida e ir para a próxima. Essa será uma experiência muito interessante. Ao mesmo tempo, outro assaltante enfiou uma pistola nas costas de Wendy e começou a balançar sua cadeira na tentativa de tirá-la de lá, dizendo: você vem conosco, você vem conosco. Por meio de uma série de eventos milagrosos e graças em grande parte às ações heróicas da irmã Cindy Packard, a nossa vida foi poupada. No entanto, como em várias ocasiões assustadoras anteriores, eu percebi como a vida é frágil e como são relativamente poucas as coisas neste mundo que têm significado eterno. Enquanto aqueles ladrões ameaçavam nossa vida, eu não estava pensando em prêmios, diplomas ou elogios. Eu estava pensando em minha família e nos convênios que eu fiz com o Senhor. Eu temo que muitos de nós estejamos vivendo como se esta vida fosse tudo o que existe
que ela não continuará após a morte e que o que fazemos aqui não tem nenhuma influência no futuro. Isso simplesmente não é verdade. É imperativo que não sejamos distraídos e desviados do caminho do convênio pelos objetos brilhantes no mundo, ou seja, as honras e as intenções dos homens. Esses eventos não têm importância alguma no próximo mundo. O que importa é se fizemos convênios com Deus e os cumprimos. A minha oração é que sejamos capazes de ajudar todas as pessoas com as quais temos alguma influência a fazer convênios com Deus e cumpri-los. Ajudá-las a cultivar fé e confiança em Deus e a encontrar esperança. Ajudá-las a se arrepender e a permanecer na graça redentora do Salvador e a encontrar paz. Ajudá-las a nascer de novo como filhos e filhas de Cristo e a encontrar alegria e a receber a agradável palavra de Deus. Bem está, servo bom e fiel. Eu presto-lhes meu testemunho firme e seguro da ressurreição de Jesus Cristo. O fato de que sua ressurreição prova a veracidade daquilo que ensinamos no Evangelho de Jesus Cristo e confirma que Ele tem todo o poder no céu e na terra, que Ele pode e vai cumprir suas promessas. Ele vive. Vocês são seus servos, e eu os abençoo com seu amor e com maior capacidade para ensinar e cuidar de seus cordeiros. Em nome de Jesus Cristo. Amém.